Vereadores de Santa Rita do Passa Quatro aprovaram um projeto de lei que prevê o aumento na taxa de iluminação pública. O resultado da votação ganhou repercussão negativa na cidade, já que a tarifa é uma das mais altas do estado. A partir de abril do ano que vem, o morador de Santa Rita do Passa Quatro vai pagar mais pela taxa de iluminação pública. Os vereadores aprovaram um aumento de 3,37% na tarifa. Com isso, os valores passam de R$ 8,96 para R$ 9,26 para consumos até 80 kWh e acima desse patamar, R$ 19,96 para R$ 20,63. O projeto recebeu o aval da maioria dos parlamentares, sendo que apenas 2 foram contra. Nossa cidade, como todo o país, luta para recompor a sua renda, para pagar suas despesas, seus impostos. Então, R$20 dessa contribuição de iluminação pública no fim do mês, só para uma taxa dentro da conta de energia, é um valor que muitas famílias carentes, pessoas de baixa renda, não podem pagar. E isso inviabiliza todo o orçamento. Em um ano, a taxa já passou de R$ 14,90 para R$ 19,56, o que representa um aumento de 31%, além deste último aprovado. Santa Rita do Passa Quatro, com 26.500 habitantes, possui um dos encargos mais altos do estado de São Paulo. A única cidade que chega um pouco próximo da nossa cidade, que é Santa Cruz das Palmeiras, o imposto é 12,35. E com essa votação aqui, nossa cidade é 20,63. Quer dizer, é um absurdo. Aí o prefeito vai e fala que cidade turismo forte desse jeito, eu não concordo. No município administrado pela Electro, são 13 mil ligações de energia. Onde a mesma concessionária atua, as taxas são bem menores. Pirassununga tem isenção do custeio. Em Leme e Porto Ferreira, a tarifa gira em torno de R$ 6,00. Em Tambaú, são R$ 7,42. A maior cidade da macro-região, Ribeirão Preto, cobra R$ 9,05 da taxa de iluminação pública. Mas a cidade é de responsabilidade da CPFL. Nós precisamos pensar na população primeiro. Não adianta termos um município rico, com seu orçamento no azul, se a população está no vermelho. Os altos valores de tarifas da energia elétrica repercutiram negativamente e geraram diversas críticas nas ruas. Eu acho um pouco abusivo, mas parece que foi aprovado. É R$20 mais pesa, né? A gente já não tem dinheiro para pagar o que vem e vai aumentar ainda mais. Nós estamos passando apertados. Tudo que esses aumentos que está tendo aí, o reajuste salarial está defasado. Tudo quanto é coisa anda caro hoje, então... O que você acha, né, meu bem? O certo é ficar estável, né? Ximene Osório, de Santa Rita do Passa Quatro, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Santa Rita informou que o reajuste somente recompôs a inflação do período e o aumento proposto em 2018 foi necessário para um reequilíbrio financeiro e para a manutenção do serviço. Disse ainda que os gastos com a iluminação pública foram de quase R$ 3 milhões e a contribuição para o custeio atingiu R$ 2.600.000, ou seja, um déficit de cerca de R$ 400 mil. Já a Electro disse que apenas arrecada os valores da CIP e os repassa ao município e que a última alteração da tarifa ocorreu no dia 1º de abril deste ano, conforme legislação. Ela esteve lá em Santa Rita e agora tem informações ao vivo. Ximene Osório. Bom, a Prefeitura também informou que o reajuste anual está previsto em contrato. Mas, doutor Gustavo, boa tarde. Não significa que tem que aumentar toda vez. Boa tarde, Ximene. A realidade é que nós temos que observar o que está em contrato, mas também nós temos que observar se o contrato é um contrato equilibrado. A questão do equilíbrio do contrato é muito importante. A população não pode ser, de uma certa forma, penalizada por um contrato mal escrito e talvez mal formulado pela própria administração pública. Nós temos que ter atenção a isso. É correto determinar a tarifa de acordo com o consumo de energia do morador de cada casa?
Então, esse é um ponto importante, né? A contribuição de iluminação pública foi criada pela emenda 39 de 2002, que acrescentou o artigo 149A na Constituição Federal. Mas veja bem, nós estamos falando de algo indivisível, que é a taxa de iluminação pública. Não me parece nem um pouco correto que, porque eu tenho um consumo maior na minha residência, eu pague mais pela taxa de iluminação pública, que é indivisível. Como os vereadores, então, deveriam ter agido ao analisar esse pedido de correção da tarifa? Acho que a Câmara dos Vereadores deve abrir uma espécie de comissão para avaliar o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Não me parece que uma taxa tão mais cara que qualquer outro parâmetro na região deva se manter. A Câmara Municipal deve zelar pelo interesse da população e cuidar de perto desse contrato. Então, por que a taxa de iluminação pública é tão cara no município? Há uma explicação? Obviamente, isso foi disposto em contrato e a Prefeitura Municipal vem cumprindo as cláusulas. Mas veja, está na raiz do que foi contratado entre a Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro e a Electro o problema da população atual de Santa Rita do Passa Quatro. Cabe aos vereadores do município de Santa Rita cuidarem disso de perto e também, subsidiariamente, ao Ministério Público, na minha opinião. E quais direitos que a população tem diante do aumento nessa taxa de custeio? A população tem que ser defendida, seja pelo Ministério Público, seja pela Câmara de Vereadores e vou te falar a verdade, seja pela própria Prefeitura, que também deve zelar pelo seu município, né? Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Keishimene.